Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por estarmos na casa dele, louvando, bendizendo, engrandecendo o seu nome. Hoje, como disse a irmã Sônia, o tempo acaba passando rapidinho, um culto na direção do Ministério de Mulheres. Ministério de Mulheres que no começo do ano, teve ali os seus momentos de encontro, de reunião, e escolheu por bem caminhar ou trilhar por um projeto, ou com base num projeto que já vem sendo relembrado a nós há alguns anos, ou ano após ano. O ano passado houve algumas reuniões aqui na igreja, várias mulheres, várias irmãs, mulheres participaram, foram relembradas deste banner que está aqui, do projeto Sara. E no ano passado foi feito alguns trabalhos, neste ano algumas mensagens no domingo ou no terceiro domingo já foram trazidas para nós sobre as mulheres. Não sei se vocês se recordam de quais delas já foram pregadas no terceiro domingo, as mensagens que foram trazidas, algum tempo atrás, alguns meses atrás, o presbítero Edivaldo, não aqui no mês de maio, no mês da família, mas em outro mês anteriormente esteve aqui falando sobre uma das mulheres. E não somente ele foi um dos primeiros lá quando começou a falar sobre algumas mulheres, mulheres estas que agiram ou buscaram o agir de Deus sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família. No mês passado, o presbítero Leandro, ele juntou duas questões, ele trabalhou um pouquinho sobre a importância de nós orarmos na nossa casa, de estarmos intercedendo na nossa casa, associou um pouquinho do mês da família, relembrando a importância dos nossos cultos familiares, de nós reunirmos a nossa casa. Mas, afinal de contas, o que é esse negócio chamado Projeto Sara? Se alguém parar você, ou vamos, por exemplo, alguém que está conosco na noite de hoje, de repente nos acompanhando, não somente como visita, mas como uma amiga da igreja, ela chegar para mim, para você e perguntar assim, mas que projeto é esse? Você sabe explicar? O que é o Projeto Sara? Quando surgiu? Como nasceu? Qual é o objetivo do projeto? Quem faz parte dele? O que é o Projeto Sara? Antes da gente entrar aqui rapidinho nessa parte, e ele faz parte da introdução da nossa reflexão, eu só gostaria de recordar o texto, partezinha do texto que foi lido no começo pela diaconisa Sônia, que está lá em Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. Mais precisamente até o verso 17. Porque lá o texto, ele está falando conosco sobre o agir de Deus sobre as nossas vidas, o agir do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo nos desafia a nós estarmos cheios da presença do Senhor. E aí ele, nesta parte especificamente, ele começa dizendo assim no versículo 14: por esta causa eu me ponho de joelhos. Por qual causa você tem se colocado de joelhos na presença de Deus? O que tem te levado a você se prostrar na presença do Senhor? Pensa aí com você. E ele diz aqui, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim no verso 15, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Alguém se chama pelo nome do Senhor. As famílias da terra, aquelas que servem a Deus, são chamadas pelo seu nome. Deus conhece, Deus sabe quais são as suas famílias na terra. E o texto diz aqui que tem pessoas que fazem isto porque se reconhecem como famílias do Senhor na terra. E por isso se prostram diante dele. E ele coloca assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, ou seja, tudo que ele tem, tudo que Deus tem, todas as riquezas possíveis da glória dele, ele conceda, o texto diz assim, vos conceda, para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Tudo que Deus tem pode agir dentro e no ser humano. Tudo. E nas famílias da terra. E aí no verso 17,
aonde ele quer agir. O começo do verso, só a primeira parte. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Onde Deus quer chegar? Deus quer chegar no íntimo. Deus quer chegar no coração. Ele quer chegar aonde, de forma alegórica, de forma simbólica, os autores bíblicos eles expressam assim, dizendo que do coração procedem as saídas da vida. Ou seja, a boca fala, do coração está cheio. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, parece que simbolicamente estão representadas neste músculo chamado coração. E aí, o texto sagrado coloca dizendo assim, que Deus quer dispensar as suas riquezas, as suas bênçãos, e quer chegar de tal modo dentro do ser humano, que alcance o coração dele. Volto no primeiro verso. O que tem te levado a se colocar de joelhos na presença do Senhor, que faça com que a sua oração alcance o coração daquele por quem você está intercedendo. Agora eu entro no projeto Sara. O projeto Sara, ele iniciou na região do Baixo Amazonas, na nossa igreja, na região do Baixo Amazonas. Um trabalho liderado pelo Ministério de Mulheres, para despertar as mulheres a intercederem pelos seus filhos e pelos filhos umas das outras. O projeto lá, ele se espalhou por algumas igrejas da região e por outras que tomaram conhecimento, em meio ao Brasil. E isso se deu antes da virada do milênio, um pouquinho antes da virada do milênio. E aí o Ministério de Mulheres e a liderança dos Ministérios de Mulheres assumiram essa responsabilidade para coordenar os projetos Saras nas suas igrejas locais. Passado um pouquinho de tempo, no ano 2000, o projeto Sara foi encabeçado pelo ministério, hoje chamado Ministério de Mulheres Geral. Na época, um outro nome, chamado Resofap ou Fesofap, Federação das Sociedades Femininas das Igrejas Adventistas da Promessa. Na ocasião, no ano 2000, a Fesofap, com este nome, hoje Ministério de Mulheres, lançou de um modo geral, ou seja, lançou o seu projeto no âmbito nacional, em toda a Igreja Adventista da Promessa. Na ocasião, numa reunião, numa das nossas igrejas no estado de São Paulo, com este nome, Sara. Tem um acróstico, ou seja, é a primeira letra de 4 palavrinhas. A palavra Sara significa semeando amor, resgatando almas. A primeira letra de cada uma dessas 4 palavras forma o nome Sara. E então começa-se o projeto. Espalha-se ele por todo o Brasil e por todas as igrejas. Um movimento com o seguinte objetivo: movimento de oração com o objetivo de despertar e conscientizar mulheres dispostas a orar diariamente por seus filhos, a fim de que, de joelhos, possam contemplar um despertamento espiritual operado por Deus na vida destes. Nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto Sara, ou mais precisamente sobre aquilo que a Bíblia fala sobre intercessão. Mas eu não quero que fique essa reflexão só com as mulheres. Eu quero que ela alcance os homens da igreja e ela vai falar com vocês também, filhos. Porque as meninas que estão no meio de nós, que estão hoje solteiras, amanhã serão mães. E se você não começar a orar já, para que Deus te abençoe no seu casamento, é preciso repensar, porque você tem que começar a orar cedo. Quem não ora se atrapalha, no futuro breve. Então, ora já. Pede para Deus colocar a pessoa certa no meio na sua vida, para você não se atrapalhar depois. E quem é solteiro hoje, seja o homem ou seja a mulher, ali na frente será pai ou será mãe. Então o projeto Sara vale para os pais e para as mães também. Porque afinal de contas, uma das coisas que nos faz chegar à presença de Deus é a oração. E é pela oração que nós recebemos as respostas do Senhor. E aí a gente começa então pela mulher Sara. Vamos usar o nome já do projeto para relembrar um pouquinho rapidamente, de forma simples, sobre Sara. Sara, antes Sarai, mulher de Abraão, uma mulher transformada,
depois por isso vai receber o nome de Sara, antes era Sarai, mas ela é uma mulher transformada, ela deixou a sua casa. Tente entrar um pouquinho na história de Sara. Grande parte de nós, ou quase todos nós que estamos aqui, conhecemos a história de Abraão e de Sara. Os que nos acompanham pelas redes sociais, de igual forma, pela internet também conhecem muito, já talvez ouviram falar muito sobre a história de Abraão. Mas entra na vida da mulher, desta mulher agora. Uma mulher que deixou a sua casa, deixou o lugar em que morava, para acompanhar o marido, para um lugar aonde Deus mostraria. Ou seja, não só Abraão foi um homem de fé, mas a mulher Sara precisou ter fé para andar ao lado do seu marido e entender que o que estava falando com ele era o Deus verdadeiro. Ela aceitou, ela trilhou e caminhou junto com ele, enfrentou dificuldades, desafios, mas ela estava em comum acordo com ele. Ela era, a mulher submissa, ou seja, estava debaixo da mesma missão. Entendeu o propósito de Deus. E aí, em combinação com Abraão, que era justo e temente a Deus, ela então segue a sua jornada junto ao lado dele. Havia uma promessa para os dois. Deus, quando o chama, diz para Abraão: far-te-ei uma grande nação. E para haver uma nação, era preciso gerar filhos. Entretanto, Sara era estéril. Como então proceder ou gerar uma grande nação? De repente, num determinado momento da história de Sara, a gente conhece que ela tentou, entre aspas, ajudar Deus para que começasse logo a nação. E aí, de repente, ela pega a sua serva, Agar, a sua escrava, e entrega a sua serva para o seu marido, para que esse lhe dê um filho. E a resposta de Deus para ela foi: não, você está errada. Você está equivocada. Deus responde não para Sara. Não é isso que eu quero. O texto lá em Gênesis capítulo 17, verso 16, diz assim: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis e povos sairão dela. A bênção, a promessa era para Sara, não para Agar. Abraão, quando recebe novamente essas mensagens da parte de Deus, há um momento da história do relato bíblico que Abraão ri perante a presença de Deus. Como iria nascer um filho de um homem de 100 anos e de uma mulher de 90 anos, estéril? E aí o tempo passa, e novamente, depois de Deus anunciar por mais uma vez que haveria uma nação da parte deles, que surgiria uma nação a partir deles, o anjo agora traz a mensagem e anuncia de novo: Sara vai ter um filho. Agora, desta vez, quem sorri é Sara. E o anjo do Senhor olha para ela e diz o seguinte: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Ou algo impossível que o Senhor não possa fazer? Resultado, Sara teve um filho, passado o período proferido pelo anjo. Com certeza naquela família deve ter tido uma grande festa. Com certeza naquele momento o coração dela, saltou de alegria. Afinal de contas, o filho da promessa estava sobre os seus braços, Isaque. E de Isaque, Deus então faz uma grande nação, tão numerosa como as estrelas dos céus. E aí a Bíblia Sagrada vai apresentar para nós a história de um povo que vai se perpetuando através dos tempos, e de geração em geração chega para nós. Não somente o processo da procriação, mas chega para nós a mesma mensagem que chegou para Abraão. Que se nós obedecermos, se nós o seguirmos, se nós o ouvirmos, as promessas dele são para nós. Ficou uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, através do seu filho Isaque, Jacó, em ti, neles, a bênção do Senhor alcançaria todas as famílias. Quais famílias? Aquelas do texto inicial que a gente fez a menção.
As famílias que são chamadas pelo nome do Senhor. Aquelas que se entregam ao Senhor. Aquelas que dizem, eu sou teu, Senhor, e o Senhor é meu. A essas famílias são as famílias que estão debaixo dessa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa nos alcança, amados. Essa promessa nos alcançou e tem nos alcançado. Bênçãos. As bênçãos do Senhor são para a nossa casa, são para a nossa família, são para os nossos filhos. Para vocês, filhos. Um dia, nós que hoje somos casados, também já fomos bebês, crianças, adolescentes, jovens. Entramos muitas vezes na fase adulta para depois casar. Alguns casaram na sua mocidade. Mas também nós passamos por este período que vocês passam hoje. Então, a bênção é para os filhos. Ela passa pela família até os filhos. E como Abraão e Sara, nós devemos então, de certa forma, vamos usar assim a força da expressão, nós precisamos aprender a tomar posse dessa promessa. E acreditar nela. Afinal de contas, para Deus, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. E não importa o quanto o tempo passe. Se você crer, você recebe a promessa do Senhor. Você recebe a bênção de Deus. Abraão esperou e recebeu. Muitos outros, através que estão relatados na Bíblia, esperaram e receberam. Nós precisamos crer na promessa. Eu e você precisamos ser pessoas que realmente acreditem na vitória que vem dos céus, naquela que vem do alto. Afinal de contas, se Ele é o que batalha por nós, Ele é o que luta por nós, é Ele que vai dar a vitória por nós e para nós. Esse precisa ser um trabalho feito da nossa parte com oração e intercessão. Um trabalho de fé, de esperança, mas com a certeza da conquista. Por que causa você tem se colocado de joelho na presença do Senhor? Nós precisamos ir além da oração. Nós precisamos aprender a ser intercessores. As mulheres precisam ser intercessoras e não só orar. Os homens precisam aprender a ser intercessores e não só orar. Vocês, filhos, precisam aprender a interceder e não só orar. E nós já vamos entender um pouquinho sobre isso. Já chegamos lá. Conta-se uma história, e eu entro aqui com uma ilustração, para fazer a ponte para o segundo exemplo. Conta-nos uma ilustração que certa mulher foi a uma joalheria e ouviu o vendedor falar do preço de uma pérola, que uma pessoa estava interessada em adquiri-la. E o vendedor se aproxima dessa pessoa interessada. Essa pessoa pergunta ao vendedor qual é o preço desta pérola. E esta mulher está ouvindo. E o vendedor diz: 25 mil reais custa esta pérola. A mulher que ouviu a fala deste vendedor, ela dá uma rápida olhada por toda a joalheria. Navega os seus olhos e os seus pensamentos vão longe. Quando ela observa tudo que tem lá. E ela olha e por dentro ela se expressa dizendo assim: quanta riqueza tem aqui. E aí ela começa a pensar consigo mesmo: imagine se eu tivesse que ficar responsável por essa segurança desta loja, ao menos uma noite. Com certeza eu correria ao telefone, chamaria o chefe de polícia, pediria que ele me enviasse os oficiais de segurança para rodear esta loja. E com certeza eu não dormiria. Eu estaria atenta. E cada momento eu estaria verificando se as joias estariam no seu devido lugar, para poder entregar no dia seguinte o meu serviço. Essa foi a imaginação daquela mulher. Será que isso não seria um quadro real da nossa vida? Hein, pai e mãe? Nós nos deparamos com um quadro ou com a imaginação dessa mulher, com a nossa realidade.
Afinal de contas, mãe, pai, Deus nos deu filhos, joias preciosas, herança do Senhor, diz a palavra. Somos responsáveis por eles. Nós precisamos aprender a interceder por eles, a buscar reforço, todo o reforço que for necessário, porque eles são joias preciosas. Para que o guarda de Israel, a qual os Salmos faz menção, ele envia os seus anjos para se acampar ao redor deles, dos nossos filhos, e protegê-los. A ordem de Deus é: orai e vigiai em todo o tempo. É a ordem dele. A gente precisa estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos nos precaver. Nós precisamos agir, vigiar. Afinal de contas, Deus disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos que a palavra de Deus ela é real e que ela precisa ser cumprida. Ela precisa ser cumprida. E essa missão é nossa. Pais, essa missão é nossa. Eles são as joias preciosas que Deus nos tem dado. E nós é que guardamos essa joalheria. Um outro exemplo, para nos ajudar a corroborar com Sara e essa ilustração, é uma outra história que nós conhecemos muito bem. E agora envolve um pouco dos filhos. Diretamente os filhos. A Bíblia conta uma história na qual a gente conhece, que é a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Mais de 5.000 pessoas alimentadas. Sobras, 12 cestos cheios de pedaços. Vamos analisar a história por um outro ângulo, por um outro lado. Um jovenzinho, um filho, saindo de casa com a seguinte decisão: mãe, eu vou até Jesus e vou seguir ele. Afinal de contas, o texto diz que uma multidão foi atrás de Jesus, seguir Jesus. E o jovem tomou essa decisão: eu vou seguir Jesus. Uma mãe, precavida, como sempre, né? Quando o filho vai sair de casa, ela já avisa: leva uma blusa que vai esfriar. É melhor você levar, tá, filho? Porque vai esfriar. Pode estar o sol de rachar que tiver, mas se ela disser que vai esfriar, vai esfriar. Se você estiver saindo de casa e tiver sol, a mãe disse assim: leva o guarda-chuva que vai chover. Eu não sei que relação elas têm com Deus. Eu só sei que chove. É um negócio sobrenatural. Né? Não é nem sexto sentido, é 7º, 8º, 9º e assim por diante. Né? A mãe deste garotinho, ela teve um sentido a mais. Ela falou assim: ela vai ele seguir Jesus. Então, mas espera lá. Vai dar tempo dele voltar para almoçar? Vai dar tempo dele voltar para tomar o café da tarde? Não sei se vai dar tempo. Precavida, o que a mãe faz? Prepara o lanche para o seu filho. 5 pães e 2 peixes. Foi exatamente o que ele levou. Este jovem, dividiu o que ele tinha, o alimento. O alimento que ele tinha levado de casa e que a sua mãe havia dado para ele. Não percam a linha de raciocínio. Resultado: várias pessoas, aliás, muitas pessoas alimentadas. Que lição a gente tira daqui? Eu e você, pais, nós precisamos preparar, dia após dia, o lanche espiritual para os nossos filhos. Isso é vigiar, ou seja, precaver-se, agir, para que na hora necessária, eles tenham com o que se fortalecer. Além do mais, eles saberão e precisarão deste lanche para usar no seu dia a dia. Eles vão precisar. É importante que eles levem todo o ensinamento necessário de casa
para onde eles forem. Nós precisamos ensiná-los. E ensiná-los também a dividir. Ou seja, evangelizar. E a minha pergunta agora é para os meninos que ainda são solteiros. O que você está levando de casa para o teu dia a dia? Teu pai e tua mãe estão te ensinando? Estão preparando um alimento espiritual que você precisa? Você pode e deve pedir esse alimento. Deus deu a responsabilidade para os pais darem para vocês. E vocês têm todo o direito de receber todo o alimento espiritual que vocês precisam. Todo o alimento. Vocês vão precisar disso para o dia a dia de vocês. Será necessário. E sempre do lado de vocês vai ter uma multidão. No caso do menino, 5.000 pessoas ao lado dele. Nem os discípulos estavam tão preparados para a ocasião quanto o menino. Mas o menino estava, porque uma mãe precavida preparou um lanche. Pai, mãe, não deixa seu filho sem o lanche. Diário. Diário. São tantos os nossos objetivos como família, como pai, como mãe. São todos os nossos objetivos como filhos, em relação a eles. A gente sempre está querendo o melhor para eles. Se nós queremos o melhor para os nossos filhos, e os filhos, vocês filhos querem o melhor para a vida de vocês, nós precisamos buscar este alimento. O vigiar, o orar, o conversar com Deus e aprender da palavra dele. Todos os dias. Todos os dias. E um último exemplo. Afinal de contas, o mundo a qual a gente permeia por ele é mau, gente. E ele é enganoso. O mundo é cheio de ilusão. E não importa a idade, seja para mais novos ou para mais velhos. O mundo é cheio de ilusão. E não é de agora. Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem caído em ilusões. Há uma história contada na Bíblia, uma história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi iludido por um príncipe. Um rei tinha o domínio, governava sobre Israel. E há um determinado momento em que ele fica doente, só relembrar um contexto da história. E ele fica enfermo, fica doente, busca no Senhor, ou clama ao Senhor por misericórdia. O profeta vai visitar ele. O profeta chega para ele e diz assim: ó, Deus ouviu a tua oração, você vai viver mais um pouco. É bem na sequência dessa história que o rei é iludido. Na sequência, imediatamente, a Deus abençoar ele, ele cai numa ilusão. O texto vai dizer para nós lá que ele foi iludido por um príncipe chamado Merodach Baladã, filho do rei da Babilônia. Está lá em 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 12. Esse príncipe mandou uma carta e presentes, porque ele queria saber da condição de saúde do rei Ezequias. Recebida a carta, o rei Ezequias, ele ficou muito contente. Afinal de contas, era um príncipe que estava preocupado com ele. E aí o rei resolve convidar o príncipe para vir para Jerusalém, ou para vir para sua casa. E este príncipe vem até a casa do rei. E quando chega, o rei abre as portas, todas as portas da sua casa, mostra para o príncipe da Babilônia todos os seus tesouros, mostra para o príncipe da Babilônia todos os tesouros da casa do Senhor, e não deixa nada, absolutamente nada, sem lhe mostrar. Tudo, todo o seu tesouro. Esse rei, o rei Ezequias, ele não orou e não vigiou nesse momento. Hoje em dia, tem muitas pessoas que são iludidas. Tem muito jovem que é iludido. Tem muito adulto que é iludido por alguém que lhe manda presentes, que se mostra interessado, que é gentil.
Quantas pessoas são gentis na internet e quando se marcam encontros, situações trágicas acontecem, das mais diversas, principalmente com pessoas mais novas. São pessoas que não oram e que, além de não orar e não vigiar, convidam essas outras pessoas para entrarem nas suas vidas. Muitas vezes contam-lhe os seus sonhos, contam-lhe os seus projetos, contam os desejos mais íntimos da vida dele. Às vezes até gente adulta faz isso. Contamos os planos da nossa vida, os planos de casamento, os planos do nosso emprego, sobre os nossos estudos. Abrimos o nosso coração para esta pessoa, às vezes estranha. Foi exatamente isso que Ezequias fez com o rei da Babilônia. Deus olha para Ezequias e dá um decreto para Ezequias após Ezequias fazer isso. O texto sagrado diz assim: porque fizeste isto, tudo o que tens será levado para a Babilônia. Teus filhos serão escravos, e o que tens de mais precioso te será tomado. O rei não vigiou com seu tesouro. A gente precisa aprender a vigiar os nossos tesouros. E os nossos tesouros, seja os nossos filhos ou nós mesmos, precisamos estar atentos. Para quem é que nós temos de fato compartilhado os nossos mais anseios e desejos do coração? Não podem ser para qualquer príncipe que apareça por aí. O príncipe da Babilônia iludiu e enganou o rei. Muitas de nossas famílias estão sendo destruídas. Casamentos têm sido desfeitos por ilusões. Os filhos têm sido levados como escravos, às vezes pelas drogas, às vezes pelos crimes, pelos pecados, porque aquilo que desagrada a Deus continua sendo pecado. Pecado é pecado e a Bíblia diz que é e ponto, acabou. Tem gente que é iludida pelo pecado. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa casa, com os nossos filhos. É por isso que nós precisamos fazer como uma certa viúva fez em um determinado dia. Aquela viúva que tinha uma dívida bem grande. E ela agora tinha os filhos e a dívida. E eles estavam prestes a se tornar escravos. E a viúva então enche todas as vasilhas de azeite. E uma das primeiras coisas que ela faz é libertar os seus filhos da mão do credor. Nós precisamos ser como ela. Precisamos agir. Nós precisamos realmente ser vasos nas mãos do Senhor para dizer para o Senhor: Senhor, tudo que nós temos, Senhor, nós queremos colocar nas suas mãos. Estamos aqui à sua disposição para que o Senhor nos preencha, para que o Senhor preencha a nossa alma, para que o Senhor preencha a nossa vida, para que o Senhor venha com o azeite da unção do Teu Espírito Santo sobre a minha casa, a minha família, os meus filhos. Cada um de nós somos um vaso na nossa casa, mas todos precisam estar cheios para não ficarmos na mão do credor. A gente não tem que ficar devendo nada lá para fora. A vida do seu filho, amado, a vida de vocês, filhos, elas podem ser transformadas em uma vida de vitória e comunhão com Deus. A nossa vida, a nossa casa deve ser uma casa de bênção, uma casa onde a gente possa desfrutar da comunhão com o Senhor. Nós podemos ser vitoriosos, ver Deus agir, muitas vezes no impossível, e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Lembra das riquezas da glória, que foi lido lá no começo? Todas as riquezas, toda sorte de bênçãos, diz Efésios lá no capítulo 1, a partir do verso 3, toda sorte de bênçãos, Ele dispensou para nós. Então não seja somente alguém que ora, seja alguém que interceda, porque intercessor vai muito além de orar, e nós precisamos aprender a ser um intercessor. Você mulher precisa aprender a ser intercessora, você homem precisa aprender a ser intercessor.
O intercessor é aquele que se coloca. A gente precisa pegar a ideia do intercessor Jesus. Ele deixa o exemplo, ele é o exemplo para nós. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens, a favor destes. É como se ele tivesse que tomar o lugar e sentir a necessidade, essa necessidade de tal modo, de tal maneira, que ele possa lutar em oração, até que de fato a vitória seja alcançada. É isso que Jesus está fazendo pela gente. Ele está como um intercessor, ele não está só orando por você, amado. Ele não só ora por mim diante do Pai, ele intercede por nós. O Espírito Santo pega as nossas orações, e o texto diz lá que ele apresenta as nossas orações, e ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Não é só uma oração. A oração talvez seja, para alguns, palavras. Mas a oração do intercessor não é palavra. A oração do intercessor é uma oração de guerra. É uma oração de batalha. Ele se coloca, como nós dissemos aqui, se coloca no lugar dessa pessoa e vai lutar por ela, até que ela alcance a bênção, até que ela alcance a vitória. Se você está no projeto Sara, você não é só alguém que ora, e não pode ser só alguém que ora. Você é alguém que intercede. E é este alguém que Deus está contando com ele ou com ela. Alguém que seja um intercessor. Interceder então é ter um encontro com Deus e é estar em confronto direto com Satanás. Sempre a favor de alguém. É orar e orar, segundo o que está dentro do coração de Deus. Essa é a batalha que o intercessor trava. Ele vai conseguir lutar contra o maligno e ainda alcançar o coração de Deus em favor daquele ou daquela por quem ele ora. Pais, o que está no coração de Deus em relação aos filhos de vocês? Porque às vezes a gente ora segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, e a gente tem que prestar atenção nisso. Se a nossa casa, os nossos filhos são herança do Senhor, a gente tem que chegar para Deus e perguntar assim para Deus: Senhor, o que está no teu coração em relação ao meu filho, em relação à minha filha? Para que eu saiba como orar por ele, como interceder por ele. O que está no coração de Deus em relação ao seu filho ou à sua filha? Filhos, o que está no coração de Deus em relação aos pais de vocês? Para que vocês cheguem diante de Deus, para conversar com Deus e pedir uma bênção para a família de vocês, e dizer assim, e saber que Deus vai responder. O que está no coração de Deus em relação ao pai, em relação à mãe? O que Deus quer do pai de vocês ou da mãe de vocês? Para vocês chegarem para Deus e falar assim: Senhor, abençoe minha mãe. Tá, mas abençoe minha mãe em quê? Como? De que jeito? O que ela precisa? O que o Senhor quer dela? Que tipo de oração vocês vão fazer? Que tipo de intercessão vocês vão praticar em relação ao pai ou à mãe de vocês? Mães Saras, vocês que estão ligadas diretamente nesse projeto, o que está no coração de Deus em relação aos nomes que vocês pegaram, pelos quais vocês estão orando? Vocês estão orando por eles ou vocês estão intercedendo por eles? O que vocês estão fazendo? Vocês, mulheres que estão no projeto Sara, como será a nossa oração quando nós tivermos que apresentar alguém para Deus? Será uma oração de intercessão? Ou serão mais algumas palavras que sairão do nosso lábio? Que não seja isso, mas que seja de fato uma oração intercessória, que seja de fato uma oração a fim de que nós realmente desfrutemos de toda sorte de bênçãos, de tal modo que a nossa oração impacte o coração de Deus, e ao impactar o coração de Deus, Deus impactará o coração daquele ou daquela pelo qual você estará intercedendo.
porque é lá que Deus quer chegar. Amém? Vamos colocar em pé? E esse será o nosso pedido para Deus. Essa será a nossa oração para Deus. Porque às vezes nós sabemos conversar, às vezes não. Nós sabemos conversar com Deus através da oração do Pai Nosso, através da oração pelo trabalho, pelo estudo. Nós sabemos orar. Mas mesmo os discípulos que estavam com Jesus, em determinado momento, eles mesmos questionaram se de fato o que eles estavam fazendo estava correto. E eles chegaram para Jesus e disseram assim para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Cada dia a gente aprende algo novo, porque a palavra se renova a cada dia. Nós precisamos ser como a mulher Sara, como a mãe daquele jovem, como a mulher que rapidamente pagou a dívida dos seus filhos. Nós precisamos ser homens e mulheres que de fato estejam preocupados com as bênçãos de Deus sobre a vida dos nossos filhos, para que eles andem e sejam segundo o coração de Deus. E a nossa oração será para que o Senhor nos encha o coração, para que nós possamos interceder segundo o seu querer. Que nós possamos interceder pelas pessoas segundo o querer de Deus, a fim de que realmente a gente possa desfrutar das maravilhas, ou ver as maravilhas do Senhor se manifestando nestas vidas. Essa será a nossa oração. Vamos conversar com Deus? Juntos, oremos a Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Senhor, nós estamos aqui relembrando, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, exemplos, Senhor, de mulheres grandiosas, maravilhosas, que sim, Senhor, foram intercessoras em favor da sua casa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos entender e compreender, Senhor, cada dia mais, Senhor, os escritos da Tua palavra, Senhor, tudo que ela deixou de ensinamentos para as nossas vidas, Senhor. Temos exemplos grandiosos como o de Sara, como o desta mãe que preparou o lanche para o seu filho. Senhor, nós temos, Senhor, um exemplo grandioso, Senhor, pelo cuidado que temos que ter com a nossa casa, com a nossa família. Exemplo este que ficou ali relatado na história do rei Ezequias. Pai, em nome de Jesus, o Senhor não nos chamou, Senhor, somente para nós colocarmos palavras ao vento. O Senhor nos chamou, Senhor, para que quando nós formos conversar contigo a favor dos nossos filhos, a favor da nossa casa, ou nós como filhos, a favor das nossas mães, a favor dos nossos pais, que nós não sejamos somente mais alguém que esteja colocando uma oração em prática, mas que nós sejamos intercessores verdadeiros, Senhor, diante da Tua presença. Que possamos tomar o lugar, Senhor, desta outra pessoa, de tal modo que a gente sinta a necessidade dele ou dela. Senhor, e que a gente possa perceber o que o Senhor quer. Que o Senhor quer desta vida, o que o Senhor quer desta pessoa, para que nós possamos orar e interceder a Ti, Senhor, desta maneira. Para que eu possa, Senhor, olhar para os meus filhos, olhar para os meus pais e realmente colocá-los diante da Tua presença, mas no centro da Tua vontade, Senhor, e não da minha. Para que o Senhor opere na vida deles segundo o Teu querer, Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta, Senhor, homens e mulheres na Tua igreja, levante jovens na Tua igreja, que realmente sejam intercessores, Senhor, que realmente estejam dispostos a lutar e batalhar contra o mundo, batalhar contra Satanás, Senhor, contra o príncipe das trevas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter no meio de nós intercessores, Senhor. Aqueles, Senhor, que sempre estarão à frente da batalha, mas com uma certeza nos seus corações, de que o Senhor é o nosso general, de que o Senhor é aquele que batalha por nós, de que o Senhor é aquele que age no meio de nós, e opera maravilhas no meio de nós. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, levanta, Senhor, cada vez mais, Senhor, pessoas que realmente estejam dispostas a agir e praticar orações desta maneira, Senhor, orações intercessórias,
orando e vigiando em todo o tempo, Senhor, preparando todo o ambiente, Senhor, para que nós possamos permanecer firmes e alimentados na presença do Senhor nosso Deus. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que cada pai, Senhor, desta igreja, que cada mãe desta igreja, que cada filho desta igreja, Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, mais e mais de Ti, Senhor, e em Ti, que possamos realmente ser mais intercessores a cada dia, Senhor. Afinal de contas, o Senhor conta conosco, para que nós possamos, Senhor, defender a nossa casa e preparar a nossa casa, Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, trata de nós, Senhor, trata das nossas vidas, e ajude-nos, Senhor, ajude-nos a continuarmos firmes na Tua presença, ensinando uns aos outros, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, em nome de Jesus, no poder, na ação do Teu Espírito Santo, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, e rogamos de Ti o agir dos altos céus, o agir, sim, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor, para que no momento, Senhor, em que nós estivermos clamando a Ti, Senhor, o Senhor quebre as barreiras, Senhor, de todos os corações pelos quais nós estamos intercedendo. E quando eu disser, Senhor, quando nós dissermos o nome da pessoa pela qual oramos, pela qual intercedemos, Senhor, todas as barreiras caiam por terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor possa entrar ali neste coração, e o Senhor possa agir e fazer aquilo que é agradável a Ti, Senhor, libertando, curando, transformando esta vida, Senhor. E que mais vidas se tornem, Senhor, homens e mulheres, segundo o Teu coração, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos, Senhor, a entendermos o que está no centro do Teu coração, para nós orarmos em favor dessas pessoas, em favor destas vidas, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Glórias e honras sejam dadas a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Que eu e você possamos estar a cada dia nos transformando mais e mais em intercessores. Deus conta com intercessores. Seu filho conta com você como intercessor. Nós vamos também orar em